O regime militar que houve no Brasil realmente pode ser considerado uma ditadura? Hoje nós vamos falar do período do regime militar no Brasil, que compreende os anos que vai de 1964 até 1985. E este excelente tema do vídeo de hoje foi uma sugestão dos seguidores que estão aparecendo aí na tela. Desculpa, mas eu não vou poder ler o nome de todo mundo. Mas aqui vai meu muito obrigado a vocês, 1, 2, 3, 4, 5, pela ideia. Vocês já sabem, se por acaso você tiver em mente algum assunto que possa render um vídeo, não esquece de deixar o seu pedido aí nos comentários que quem sabe o próximo vídeo possa ser exatamente sobre o seu tema. Então comenta aí embaixo a sua sugestão e bora pro vídeo. Para ser sincero contigo, hoje a minha intenção era de fazer um vídeo somente sobre o regime militar. De falar de uma época onde a família era a base da sociedade, o cidadão de bem era respeitado, e o bandido tinha medo da polícia, e não o contrário. Entretanto, primeiro eu quero fazer um vídeo tentando desmistificar essa ideia de que o período do regime militar foi mesmo uma ditadura. E eu acho que vocês já devem ter percebido o tanto que a mídia esquerdista tenta demonizar o período do regime militar só porque o plano da esquerda de transformar o Brasil em um país comunista foi cessado. Mas primeiro, o que é uma ditadura? Da forma mais direta possível, eu vou falar bem devagar para ficar bem claro. Ditadura é um regime governamental onde todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. O ditador não admite oposição a seus atos e ideias. Possui poder e autoridade absoluta, é um regime antidemocrático que não existe a participação da população. Então, resumidamente, essa é a definição de ditadura. Eu não vou repetir, então se você não entendeu, volta o vídeo aí, pois a definição de ditadura é o mínimo que você deve saber para podermos descobrir se o que tivemos a partir de 64 foi uma ditadura ou não. Então, prosseguindo, que características do regime militar evidenciam que este não foi uma ditadura? Eu sei que na sua escola você deve ter aprendido que o período do regime militar começou quando os militares fascistas derrubaram o presidente democraticamente eleito, João Goulart, através de um golpe militar. E a partir daí assumiram o poder, perseguiram, torturaram e mataram quem se opunha politicamente ao governo militar. Mas pera lá! Nem tudo que a sua professora socialistinha de história te contou é verdade. Eu quero agora que você veja a verdade sobre o regime militar sem o mantra ideológico que existe nas escolas brasileiras. Você sabia que quem cassou o mandato de João Goulart na realidade foi o Congresso? E isso é muito compreensível, uma vez que ele tinha grandes aspirações comunistas e no contexto histórico de Guerra Fria, isso representaria um perigo enorme para o Brasil. E para poder pôr a casa em ordem, e depois de muito apelo da população, os militares assumiram o poder, e detalhe que eles tinham prerrogativa para isso, e prometeram devolver o poder para um civil em questão de poucos meses. Mas aqui nós temos que abrir uma ressalva, que os militares não cumpriram sua promessa de devolver o poder em pouco tempo, e o que era questão de meses se transformou em anos, em 21 anos. E isso, por consequência, acaba diminuindo um pouco a credibilidade dos governos militares, apesar de ter sido um mal necessário. Você sabia que durante o regime militar era permitido um partido de oposição ao governo militar? E vale ressaltar aqui que em uma ditadura de verdade, o governante tem autoridade direta e absoluta sobre os poderes do executivo, legislativo e do judiciário, coisas que não aconteceram durante o regime militar. Você sabia que durante o regime militar, o cidadão de bem se sentia protegido e o porte de armas era permitido? Agora me diz, em que tipo de ditadura a população tem o direito de ter armas? E quanto à questão da tortura, pouquíssimos casos de tortura são comprovados. Mas a tortura só era utilizada em casos extremos. E mesmo que não pareça justificável, aqueles que dizem ter sido torturados não o foram por qualquer besteira, mas sim por atos terroristas. E muitos destes que ameaçavam a ordem nacional, hoje em dia são políticos que a esquerda considera como os salvadores da pátria. E por último, mas não menos importante, em que tipo de ditadura o poder é entregue de volta ao povo de forma tão suave e simples, como foi o caso do regime militar? Você já parou para pensar nisso? E é claro que existem muitas outras coisas que provam por A mais B que o regime militar não foi uma ditadura. Mas eu não quero esgotar aqui totalmente o assunto e nem tornar esse vídeo muito cansativo para você. Então faz o seguinte,
Deixa o like nesse vídeo se gostou, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer em relevância aqui no YouTube, comenta aí embaixo o que você achou, mas de forma educada de preferência. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.